Puxe um tronco, filho. Aproxime-se da fogueira. O frio do deserto à noite não tem piedade, assim como o tempo não tem memória para homens que não deixam sua marca nesta terra dura. Antes de cavalgarmos mais fundo nesta história, você deve saber que esta narrativa é para fins de entretenimento e preservação histórica. É um mergulho nas lendas da fronteira, não uma ficha de fatos documentais. Estamos olhando para trás, para os sussurros do passado, para ver quais verdades permanecem. Muitas pessoas acreditam que o Velho Oeste foi construído apenas por homens da Virgínia, alemães teimosos ou irlandeses em busca de um pedaço de terra para chamar de seu. Mas a poeira da fronteira está misturada com o sangue de todas as bandeiras sob o sol. Hoje, vou contar a história de um homem que veio de tão longe quanto o sol do meio-dia. Um homem que trocou os verdes esmeralda dos pampas sul-americanos pelo ocre irregular do território do Arizona. Nos salões empoeirados e nas planícies ventosas, eles simplesmente o chamavam de o brasileiro. Mas seu nome verdadeiro, gravado em uma medalha de prata que carregava perto do coração, era Joaquim Rocha. O ano era 1876. Joaquim não era apenas um garoto de olhos arregalados em busca de aventura. Ele tinha os olhos cansados de um homem que já havia visto o pior da alma humana nas trincheiras da Guerra do Paraguai. De volta ao Brasil, ele era um mestre cavaleiro, um homem que falava com garanhões e manuseava um laço como se fosse uma extensão física de seu próprio braço. Mas a paz de sua terra natal havia sido roubada pelo conflito, e o destino, aquele velho trapaceiro, o jogou em um navio com destino ao porto de Galveston, Texas. Imagine a cena por um segundo. Joaquim desembarcou daquele navio com um baú de couro bruto, um poncho manchado por milhares de milhas de poeira e uma faca de prata, uma faca de carnear, firmemente presa ao cinto. Ele não falava a língua dos homens no cais, mas entendia a língua do gado e o cheiro do perigo iminente. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Joaquim não veio ao Texas para ser um pistoleiro. Ele veio para ser uma sombra. Ele viajou para o norte, procurando trabalho nos vastos impérios do gado. Foi na fazenda Lone Star que ele encontrou o capitão Miller pela primeira vez. Miller era um homem esculpido em granito, um fazendeiro que não confiava em ninguém, que não tivesse nascido a menos de 80 quilômetros do Rio Grande. Mas algo mudou quando Miller viu Joaquim derrubar um touro rebelde. A maioria dos cowboys teria usado uma corda. Joaquim usou 3 pedras, envoltas em tiras de couro, amarradas por um cordão trançado, as lendárias boleadeiras. Se esta história de Joaquim Rocha está ressoando com você, clique no botão de like. Isso ajuda nossa comunidade de entusiastas do Oeste a crescer e sinaliza que essas lendas merecem ser contadas. Agora, fique comigo, porque os próximos 3 minutos revelam o momento exato em que tudo mudou para o brasileiro e como um brinquedo se tornou uma arma de guerra. Os cowboys americanos riram quando viram as boleadeiras. Eles chamaram de brinquedo de índio ou corda gentil. Eles não entenderam que nas mãos de um gaúcho, aquelas pedras eram tão letais quanto uma bala e 2 vezes mais silenciosas. O riso parou durante a primeira invasão. Aconteceu em um desfiladeiro estreito perto de Silver Creek. O poderoso local, um policial corrupto chamado Silas o Chacal Thorne, havia enviado seus capangas para reduzir o rebanho de Miller. O tiroteio irrompeu antes que o sol pudesse queimar através da névoa da manhã. Balas de chumbo zuniam pelo ar como vespas furiosas. Os homens de Miller estavam encurralados, presos atrás das rochas vermelhas, sem para onde manobrar. Mas Joaquim Rocha não pegou um peacemaker. Ele não era um duelista. Ele era um guerreiro das planícies. Ele montou seu cavalo cor de palha, um cavalo que chamava de Pampa, e galopou em direção à lateral,
invisível sob o véu da névoa. Enquanto os homens de Thorn estavam ocupados recarregando seus Colts, Joaquim começou a balançar as boleadeiras acima de sua cabeça. O som era um assobio sinistro que cortava o vento. Com a precisão de um cirurgião, ele lançou as pedras. Elas não atingiram o homem. Encontraram as pernas do cavalo do bandido líder, envolvendo-se firmemente e derrubando o animal no meio do leito seco do riacho. Antes que os outros pudessem sequer processar o caos, Joaquim estava entre eles. Ele não estava usando pólvora. Ele estava usando o brilho de sua faca de prata sob o sol nascente. Registros antigos da fronteira sugerem que o silêncio que se seguiu em Silver Creek era mais pesado que o calor. Joaquim não matou por esporte. Ele desarmou, subjugou e provou que a honra de um homem não depende da língua que ele fala, mas da firmeza de sua mão quando o mundo está gritando. Mas como sabemos, o Velho Oeste é uma terra de rancores amargos. Silas Thorn não aceitou a derrota de bom grado. Para o Chacal, este estranho era mais do que um incômodo. Era um insulto à sua autoridade de punho de ferro. Thorn começou a espalhar um tipo diferente de veneno. Ele imprimiu cartazes de procurado, mas não apenas chamou Joaquim de ladrão. Ele o acusou de bruxaria e de ser um espião estrangeiro. Joaquim foi forçado a desaparecer nas montanhas de São Pedro. Ele se tornou um fantasma, uma lenda sussurrada pelos marginalizados. Por 3 longos anos, Joaquim Rocha viveu como uma sombra entre os picos irregulares de São Pedro. Ele não apenas sobreviveu, ele se tornou um guardião. A lei não escrita do deserto era clara naquela época. Os fracos eram frequentemente pisoteados pelos poderosos. Mas o Fantasma do Sul começou a mudar isso. Histórias de recortes de jornais dos anos 80 contam sobre um cavaleiro misterioso que surgia da poeira para ajudar aqueles que a lei havia esquecido: trabalhadores mexicanos, mineiros chineses e colonos, europeus que estavam sendo espremidos pelos barões do gado. Mas imagine por um segundo o silêncio daquelas noites de montanha. No coração do deserto do Arizona, Joaquim se sentava ao lado de uma pequena fogueira bruxuleante. Ele não bebia o uísque local, nem o café amargo da trilha. Em vez disso, ele preparava seu chimarrão, o chá amargo tradicional do gaúcho. Ele olhava para as estrelas, talvez se perguntando se eram as mesmas que brilhavam sobre as colinas ondulantes de sua distante terra natal, milhares de quilômetros ao sul. Era um pedaço de sua alma que a fronteira não podia tirar. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Silas Thorn não havia esquecido o homem que o fez parecer um tolo em Silver Creek. Para Thorn, Joaquim não era apenas um fugitivo. Ele era um lembrete constante de sua própria fraqueza. A tensão finalmente estourou em um lugar chamado Hope Settlement, uma pequena e lutadora vila de mineiros. Thorn e seus delegados haviam encurralado uma família de colonos, exigindo ouro que eles não tinham e terras que ainda não haviam terminado de pagar. O ar estava denso com o cheiro de fumaça de madeira e medo. Assim que o sol começou a se pôr atrás do topo da colina, pintando o céu em tons de sangue e violeta, um único cavaleiro apareceu. Joaquim Rocha não cavalgou gritando. Ele não veio com suas armas em punho. Ele desceu a encosta com uma calma que supostamente arrepiou a espinha de todos que estavam naquela praça. Ele carregava um Winchester através da cela, mas foi a faca de prata em seu cinto que capturou a luz moribunda do sol. Thorn deu um passo à frente, um sorriso cruel torcendo seu rosto. Ele gritou: "Você está longe de casa, estranho. Aqui, você não é nada além de um fantasma na sujeira." Joaquim desmontou, suas botas estalando na terra seca. Ele olhou Thorn nos olhos e falou em um inglês áspero e medido que carregava o peso de milhares de quilômetros. Ele disse: "A terra onde um homem defende o que é certo. Essa é a sua casa." O duelo que se seguiu
Não foi como aqueles que você vê nos antigos filmes de Hollywood, com música dramática e longas pausas. Acabou em um piscar de olhos. Thorne alcançou sua algema, seus dedos coçando pelo gatilho. Mas os reflexos de um homem que havia passado a vida lutando com garanhões selvagens nos pampas eram simplesmente mais rápidos. Um único tiro ecoou pelo vale e espalhou os corvos das árvores. Quando a fumaça clareou, Silas Thorne estava no chão, mas não estava morto. Joaquim não havia mirado no coração. Ele havia esmagado a mão que segurava a arma. No Velho Oeste, tirar a vida de um homem era uma coisa, mas tirar sua capacidade de empunhar uma arma era um tipo diferente de justiça. Era uma sentença de irrelevância. Depois daquele dia em Hope Settlement, Joaquim Rocha pareceu se fundir de volta com o horizonte. Algumas pessoas dizem que ele finalmente encontrou o caminho de volta para os campos verdes do Brasil, retornando à terra pela qual havia lutado tanto para lembrar. Outros juram que ele permaneceu no território, casando-se com uma família de fazendeiros e fundando um lugar conhecido como Vale Verde, onde ensinou aos cowboys locais como lidar com o gado com a graça de um gaúcho. O que resta dele hoje? Bem, se você algum dia se encontrar nos pequenos museus do Sudoeste, olhe atentamente para as vitrines. Às vezes, escondidas entre os coats enferrujados e os esporões de ferro, você pode encontrar um par de boleadeiras de couro desgastadas e uma faca com um cabo de prata, marcada com as iniciais JR. Esta história nos ensina, parceiro, que o Oeste não foi conquistado apenas por aqueles que gritavam mais alto ou sacavam mais rápido. Foi moldado por homens de fibra que cruzaram oceanos e desertos para manter sua dignidade intacta. Joaquim Rocha foi um desses homens, um herói de duas nações que escreveu seu nome na poeira americana com couro, prata e honra. Agradeço por você ter cavalgado comigo até o fim desta trilha. Isso mostra que você faz parte dos poucos que realmente valorizam a fibra e as histórias ocultas do Velho Oeste. Se esta jornada lhe trouxe valor, clicar no botão de like significa muito para nossa fogueira aqui no Faroeste Contado. Se você ainda não se juntou à nossa trilha, inscreva-se agora mesmo. Publicamos esses mergulhos profundos nas lendas da fronteira todas as semanas. Me diga nos comentários abaixo. Você acredita que a casa de um homem é onde ele nasceu? Ou onde ele defende sua posição? E não se esqueça de conferir esta outra lenda na sua tela agora mesmo. Até lá, parceiro!